meu vídeo recente sobre Cyberpunk, eu comentei que é curioso que os gamers queiram tanto escapar para o mundo da Night City, que é o cenário onde o jogo se passa, quando a gente já vive numa realidade meio cyberpunk quando você para perceber. Grandes corporações que controlam interesses mundiais, governos corruptos, o fim da privacidade, aquela vigilância, tanto governamental quanto de empresas privadas a quem você concedeu acesso à sua informação pessoal voluntariamente, em troca de, na verdade, nada. Propaganda te bombardeando por todo canto, né? No seu celular, no seu computador, em todo canto. Eu achei curioso que as pessoas queriam tanto jogar um jogo que, na verdade, todo aquele cenário que é meio que um alerta, tipo, a gente não pode deixar as coisas ficarem dessa forma, a gente deixou as coisas ficarem dessa forma e agora a gente escapa para um mundo que é parecido com o que a gente estragou, né? Só que ainda tinha uma coisa que faltava para esse cenário cyberpunk ficar completo, que são os robôs, e particularmente robôs assassinos, mas pelo jeito a gente não vai ficar sem eles por muito tempo. A Boston Dynamics, que é uma empresa americana de robótica que vem há anos mostrando o progresso que eles têm tido na questão de mobilidade de robôs. Uma das funções benevolentes que eles geralmente descrevem, que seriam aplicações para esses robôs, é de, eu não sei como traduzir isso em português, search and rescue, tipo, operações de resgate. Alguém se perdeu na floresta, isso é muita coisa de gringo, maluco se perder na floresta. Eu acho que brasileiro não é tão trouxa assim de ir passar na floresta se perdeu e agora toda a polícia do estado tem que sair procurando maluco, helicóptero e o caralho. Mas é isso que a Boston Dynamics geralmente fala. Não, porque esses robôs seriam muito úteis no departamento de bombeiros, por exemplo. O robô pode ir lá e, né, tirar as pessoas do prédio que está em chamas e tudo. E essas aplicações que eles tinham essa visão dessas aplicações, pareciam até um pouco fantasiosas, até muito recentemente. Eu pelo menos, duvidava de qual vai ser o nível de destreza que um robô vai ter para realmente poder substituir humanos em tarefas tão cruciais como, por exemplo, o papel de um corpo de bombeiros, né? Para começo de conversa, essa não é a funcionalidade principal desses robôs, mas a gente vai falar um pouco disso mais tarde. O que eu queria falar é que eles postaram recentemente um vídeo em que vários dos seus robôs dançam Do You Love Me, que é uma música dos anos 60, 62, 63, por aí, de uma banda chamada The Contours. Você talvez não conhecia o nome da música ou o grupo que fazia a performance, mas definitivamente você já ouviu essa música em filmes que se passam nesse período ali, anos 60 e tudo mais. E aí os robôs, de uma forma muito impressionante, dançam com muita habilidade de equilíbrio e swing mesmo. Tipo, eu não danço tão bem quanto os robôs da Boston Dynamics. E eu tava vendo aquele vídeo, cara, e na verdade o pensamento que eu tive é super lugar comum, tá? Não é nenhuma coisa brilhante. É o comentário que você vê mais se repetindo no contexto desses robôs dançantes da Boston Dynamics, que não é nem a primeira vez que eles postam os robôs fazendo uma coisa impressionante e gera esse tipo de comentário. As pessoas exibem um certo nervosismo, em boa parte exagerado e cômico, mas alguns, é o meu caso, se preocupam verdadeiramente com os desdobramentos dessa tecnologia. A Boston Dynamics, ela trabalha com o governo americano, especificamente com o Pentágono, há muitos anos. Ela nem sempre fez robôs, ela começou trabalhando na área de tecnologia da informação, fazendo, né, na verdade ninguém sabe exatamente o que os caras estavam fazendo, porque eles dão uma resposta oficial para todo mundo, mas a gente sabe que nesse mundo de tecnologia militar, eles não podem entregar tudo que estão fazendo, então geralmente quando os militares contratam essas empresas menores para trabalhar tipo, câmeras para o satélite espião ou coisa do tipo, né? Eles dão o mínimo de informação possível para essas pessoas, e grupos que não se conhecem trabalham em coisas diferentes, e aí tem um cara que meio que monta a parada toda para que nenhum grupo saiba tudo que está sendo feito, porque aí essa tecnologia pode acabar vazando, não a tecnologia em si, mas o conhecimento dessa tecnologia pode vazar para poderes internacionais, outros países e tal, é assim que espionagem acontece. Eles não vão do cara que é o maior lá do Pentágono, do Exército, da Força Aérea e tenta subornar o cara para liberar informações sobre os programas militares que eles estão desenvolvendo. Geralmente, espiões que trabalham para outras nações, eles vão atrás dessas empresas menores, pessoas que estão menos acostumadas com o perigo de vazar informação para um país estrangeiro e tal. Geralmente quando você ouve notícia de que os analistas americanos descobriram que a China está fazendo X, ou não sei o que está fazendo não sei o que, e esse governo está fazendo aquilo lá, geralmente essa é a forma mais fácil de obter informação sobre esses programas militares desses governos. E é justamente por isso que geralmente os times não detêm toda a informação do que está sendo feito, é bem compartimentalizado, faz parte da natureza de desenvolver algo que
né, precisa de um certo sigilo. Meu ponto é que a Boston Dynamics, né, ostensivamente trabalhava com tecnologia da informação e esse tipo de soluções, né, para o Pentágono, mas a gente nunca vai saber exatamente tudo que eles faziam para os caras. E aí, mais recentemente, eles começaram a entrar no ramo da robótica e eles foram vender esse peixe para os mesmos clientes, no caso, o Pentágono. Então, sabendo essa história da Boston Dynamics, quando eles falam que esses robôs vão ser para, né, para operações de busca e resgate, acho que é assim que fala, né? Search and Rescue, eu sei isso, busca e resgate. Operações de busca e resgate, para substituir bombeiro, e videozinhos dançando, né, ou dando salto mortal, e coisas aparentemente mais amigáveis e engraçadinhas, que as pessoas compartilham e acham bacana. Porque o nerd em mim acha isso super bacana. Robôs, mano, basicamente uma ferramenta autônoma que vai lá e faz o que você precisa que ela faça. E, sendo muito fantasioso, lembrando de escritores como Asimov, que escreveu As 3 Leis da Robótica, que são, deixa eu ver se eu lembro, um robô não pode, por ação ou inação, permitir que um humano se machuque, ele não pode recusar uma ordem de um ser humano, contanto que não vá contra a primeira regra, né, a primeira lei, e o terceiro é que o robô deve tentar preservar a sua própria existência, contanto que isso não contraria as 2 primeiras leis. Boa parte do mote de algumas histórias do Asimov que envolviam as 3 leis da robótica eram formas criativas que ele bolava dos robôs se rebelarem, fazerem algo de ruim contra o ser humano, um ser humano específico ou a raça humana como um todo, mas de uma maneira, uma interpretação criativa que, né, não estaria contrariando essas leis da robótica. É curioso pra mim que a gente está chegando no ponto em que teremos robôs, né? Esses robôs, não se enganem, eles vão substituir certas tarefas humanas, e considerando que é o Pentágono que está injetando sabe-se lá quantos bilhões de dólares nessa pesquisa, eu te garanto que o Pentágono não está procurando uma forma revolucionária de tirar o gatinho da árvore, de apagar um incêndio. Eu te garanto com total certeza que o motivo pelo qual a galera está liberando dinheiro para essa empresa não é isso. Eu tenho certeza absoluta que quando eles mostram esses videozinhos pros maiorais lá, os generais, com aquele monte de estrela e condecoração e tal, que vão lá ver o vídeo, ó, como é? Cadê? A gente deu aí, sei lá, 10 bilhões de dólares ao longo de sei lá quantos anos de desenvolvimento. Cadê o progresso? Cadê os nossos super robôs à prova de bala aí, essa porra, que nunca não precisam dormir, não precisam comer, não se rebelam contra ordens, não precisam de pensão, não causam constrangimento político quando seus caixões chegam do Oriente Médio para serem enterrados nos Estados Unidos, porque isso é um problema também. Não se engane. As regras que norteiam o desenvolvimento dos robôs são 2. Primeiro, eles têm que ser próximo bastante do formato ser humano, assim, humanoide, para que eles possam continuar usando o mesmo hardware que os humanos usam, os mesmos veículos, as mesmas armas, tudo igual, para que o custo de transicionar de seres humanos convencionalmente usados para batalha, né, os soldados humanos, o custo da transição de soldados humanos para soldados robóticos seria muito mais barato se eles pudessem ainda continuar usando todo o mesmo equipamento. E 2, eles estão sendo desenvolvidos da forma mais eficiente para matar seres humanos. Eu tenho a certeza plena, meu amigo, você não me engana, o Pentágono não está gastando esse dinheiro todo numa forma revolucionária de apagar incêndio, você sabe disso. Eu te garanto, os maiorais lá do Pentágono, eles veem todas essas coisas antes que a Boston Dynamics possa botar isso em público. Eu tenho certeza plena. Porque, como eu falei, espionagem não é sempre os caras vão lá, enviam um emissário para o país que fala inglês fluentemente e aí se envolve com a pessoa e extrai informação. Muitos dos analistas desses departamentos de inteligência, eles só analisam coisas que escapam publicamente. O cara tá vendo esse vídeo e ele percebe alguma coisa no robô, por exemplo, né? Ele identifica que essa peça aqui ela é fabricada por uma outra empresa. Vamos ver se a gente consegue um contato com esse outro cara, vamos ver o que a gente consegue descobrir que eles estão fornecendo pro cara, quais são as especificações dessa peça. A gente pode... É assim que eles analisam fraquezas em instrumentação militar. Eles veem vídeos de, tipo, uma parada militar, aí dá um zoom naquele frame e tenta descobrir. É assim que funciona a parada. Por causa disso, quando o cara esses defense contractors que fazem esses equipamentos para o Pentágono, para os militares americanos, eles primeiro têm que geralmente mostrar tudo pros caras primeiro, e aí eles aprovam, ok, não tem nada aqui que comprometa a tecnologia, então você pode publicar isso aí na newsletter da empresa, num memorando, num videozinho engraçado do YouTube. E falando nesses vídeos engraçados, a Boston Dynamics
reincidente nisso. Fazer esses videozinhos que mostram os robôs como, olha que coisa simpática, eles dançando e tal. Eu me pergunto se boa parte da motivação para esses vídeos é justamente abaixar a guarda. Porque você vê o robô dançando e aí a ideia de um robô matando seres humanos soa um pouco ridícula. Ah, isso é coisa de filme, tá viajando. Obviamente, pessoas que levam essas coisas muito a sério não acham isso. O autor, esqueci o nome do autor, Our Last Invention, que é um dos últimos livros que eu li, que é sobre um cara que ele fala muito sobre a questão de robótica e inteligência artificial e como isso poderia tranquilamente sair do controle. E ele fala justamente isso no livro, que as pessoas estão tão acostumadas a ver isso como uma coisa de filme que pouca gente leva isso a sério. Mas gente muito inteligente como Elon Musk, o Bill Gates, eles levam isso muito a sério. O desenvolvimento de uma tecnologia que é muito mais perigosa do que outras tecnologias que também tiveram a intenção de matar... Tipo, a arma foi inventada para matar seres humanos, dinamite não. Dinamite foi inventada, o Alfred Nobel não inventou para isso, mas... A propósito, para quem não sabe, Alfred Nobel foi o cara que inventou a dinamite e ele era para mineração ou coisa do tipo. E aí quando ele viu dinamite sendo usada em guerra, ele ficou tão arrependido que é por isso que ele fundou a organização Nobel, para dar um prêmio para pessoas que melhoram a humanidade de alguma maneira. Era a forma dele de se eximir dos seus pecados e ter inventado a dinamite, para quem não sabe disso. Meu ponto é que tecnologia em algum momento se pode ser usado para matar outros seres humanos, vai ser usado para matar outros seres humanos. E eu me pergunto se boa parte desses vídeos engraçadinhos e tal é pra a galera não perceber o dilema ético de colocar robôs, né, autômatos, com a arma na mão e fazendo decisões ali no ato de inteligência artificial se vão matar alguém ou não. Essa conversa é bem extensa. Tem ramificações em outras disciplinas, digamos assim, que não envolvem robôs que estão sendo criados para substituir soldados um dia, como por exemplo, carros autônomos que dirigem a si próprios, como o Tesla, né, e outras montadoras também têm tecnologias similares. Tem um cenário, um dilema moral / ético, que é tipo, você tá num carro autônomo no seu Tesla, tá você e a sua família no seu carro dirigindo. Você não está dirigindo, você está basicamente sendo levado pelo seu carro, que dirige sozinho. E aí alguém, uma pessoa com, sei lá, problemas mentais, ou uma pessoa velha e tá idosa, tá um pouco, né, senil, ela tá andando na rua e ela pisa na frente do seu carro, né? Sai da calçada pra rua e tá na frente do seu carro. O Tesla, ele interpreta que tem um obstáculo ali, é um ser humano, e o carro vai ter que tomar uma decisão porque você não tá dirigindo. O que o carro faz? Ou ele continua naquela trajetória e atropela essa pessoa, e a consequência disso é aquela pessoa morrer, o pedestre morrer, ou o carro faz tudo possível para evitar a morte do pedestre, o que pode, consequentemente, matar os ocupantes do carro ou outras pessoas que estão na rua. Porque se o carro vai para cima da calçada para desviar, ele pode atropelar talvez as pessoas, ou bater na parede e matar os ocupantes do carro. Se ele vai para outra faixa, ele pode bater em outro carro e aí causar um acidente ainda maior e matar muitas pessoas. Mas os caras que estão desenvolvendo a inteligência artificial que vai reger esse conflito ali no momento, tem que decidir que valor eles vão imbuir naquela máquina. Mata o cara que pisou fora da calçada ou mata o cara que comprou o carro? Nenhuma das duas opções é ideal. Isso é um problema, é um dilema de fato. Esses robôs, eles vão ser provavelmente aplicados a primeira vez em guerras. Porque, né, é o uso mais... É aí que o Pentágono opera, é aí que eles gastam a maior parte do dinheiro deles, é nessa questão militarista. Então, no futuro não muito distante, eu diria assim, 20 anos no máximo, você vai ter bases americanas no Oriente Médio que são patrulhadas por robôs, que estão usando armas identificados com algo que mostre aos habitantes da população que isso conta como um membro das Forças Armadas Americanas, ou seja, você não deveria tentar de alguma forma danificar aquele robô, porque, né, ele vai agir contra isso. E eu fico pensando, qual vai ser a primeira casualidade? Tipo, uma criança árabe lá, sei lá, no Afeganistão, em algum país de interesse militar americano, tá lá andando a esmo perto da base, chegou um pouco perto demais do robô, né, que aí aponta a arma no moleque e emite uma ordem verbal em árabe lá pro moleque, o moleque não entende ou por algum motivo continua se aproximando, e o robô que foi programado para, se chegar muito perto, mete bala, vai lá e vai autonomamente decidir, né, neutralizar essa ameaça. Isso, anote o que eu tô falando, isso vai acontecer. Não se engane, aqueles movimentos de dança, aquilo tudo lá, existe uma aplicação militarista naquilo. Tipo, eles estão querendo mostrar que o robô é bastante capaz, né? Como antes eles andavam mais devagar e travadão, e agora eles têm muito mais flexibilidade. E isso no combate é muito útil. Tenho certeza que os generais perguntam, vem cá, por que a mão ainda é uma bola? A gente não falou muito claramente pra você que tem que ser mão para eles conseguirem empunhar os M4s e poder lidar com a munição e operar os Humvees e dirigir o caralho? A gente não falou pra vocês... Cadê, porra, a mão? E os caras falam, não, relaxa, a gente tá trabalhando primeiro na mobilidade, destreza e tudo mais, a gente tá trabalhando na mão, não se preocupa. Eu te garanto que em breve você vai ver esses robôs com mãozinhas, tocando piano e o caralho, mas na verdade é pra segurar a arma e matar pessoas no futuro. Mano, é o mundo cyberpunk que a gente vive, eu tô falando, caralho, eu não preciso desse jogo não.